Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo a esse tutorial. E na verdade, esse tutorial ele é parte do curso de desenho para quem quer praticar. É um curso presencial que eu dou na cidade de Fortaleza, certo? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Quem já foi meu aluno E vamos começar. Para quem não sabe desenhar, isso aqui que eu vou falar é uma revisão, tá certo? Quem ainda não foi meu aluno, não tem problema, já entra no conteúdo. Por quê? Porque nosso primeiro modelo de mão, antes da gente partir para poses, é desenhar a mão, certo? Espalmada, como a gente está acostumado, que é a versão mais fácil, né, de estar desenhando uma mão, tá certo? A gente vai desenhar uma mão aberta. No meu caso, eu vou desenhar a direita, tá certo? O dedão ficando pra cá e ela espalmada pra cima. No meu estúdio, em breve vocês vão conhecer, yay! No meu estúdio eu tenho, sabe aqueles bonecos de madeira de desenho que um monte de gente tem? Eu tenho um daqueles de mão. Geralmente a gente estuda a partir desse modelo, tá certo? E aí basicamente a gente vai começar o nosso estudo de mão pensando o seguinte: o formato da palma, certo? A palma, ela é o espaço na mão que liga, né, os dedos, que está conectada com o punho. Então, basicamente, se você posicionar bem a sua palma no começo do desenho da sua mão, e não importa em qual posição ela vai estar, certo? Você vai ter chances de desenhar uma mão estruturada, tá certo? Uma mão espalmada, eu gosto de pensar a palma, e isso os meus alunos já sabem, tá? Quem já estudou comigo anteriormente, que eu gosto de pensar a palma como aquela caixa de batata frita grande do McDonald's, tá certo? É um pouco mais ou menos esse formato e ao mesmo tempo não é, tá? Por que é esse formato? Porque é o formato geométrico mais próximo para a gente raciocinar. Por que não é? Porque a nossa palma mesmo, ela é arredondada nos cantos. Então, na verdade, o que a gente está buscando é um modelo estrutural para depois modelar num formato mais orgânico, tá certo? A palma de perfil, né, a mão de perfil de lado, o que vai acontecer com isso aqui é que ele vai virar uma espécie de retângulo, né? Ou então até mesmo relativamente parecido com um cilindro, tá? E quanto mais de lado essa palma for entrando nos 3/4, né? Mais a gente pode modelar ela, tá? A partir, se a gente for pensar numa forma tridimensional, né? A gente vai girando, vai aumentando essa largura, tá? E vai conseguindo construir a nossa palma, tá certo? Mas vamos por partes. Vamos primeiro construir a nossa palma, certo? A nossa mão aberta, frontal, virada para cima. Então, eu começaria colocando essa palma aqui, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos no meio do meu papel. Aonde tem articulação, no caso, punho, né? Você vai representar com uma esfera para mostrar que dá para mexer. E em seguida, cilíndrico, vem o seu antebraço, tá certo? E aí agora, vou até pegar um lápis maior, tá? Para facilitar. Se você medir a sua palma, certo? Mais ou menos daqui até aqui,
e você trouxer essa medida para o seu dedo maior de todos, tá? A gente vai agora rever a proporção dos dedos. Então, você traz aqui para o seu maior de todo, é mais ou menos do mesmo tamanho, né? Fica faltando um pouquinho, ele é um pouquinho menor. A minha sugestão é que você pegue o tamanho da sua palma, você fez aqui, tá certo? Fazer uns dedos mais alongados. E você traga essa linhazinha aqui pra cima, porque aí você sabe que os seus dedos, eles não podem passar dessa linha, tá certo? E o seu maior de todos, né, ele vai quase encostar nessa linha, tá bom? Então, a segunda coisa que eu faço depois de determinar o tamanho, a altura desses dedos, é posicioná-los, certo? Rapidamente. Parecendo aqui as garras do Wolverine, mas posicioná-los rapidamente na palma, tá certo? Depois que você posiciona, aí você vai partir para o desenho em si. Eu vou fazer um formato mais geométrico para a gente entender, certo? A geometria dos dedos. E em seguida, nos outros modelos que eu fizer, eu vou fazer os dedos de uma maneira mais orgânica, tá certo? Que a gente está trabalhando aqui com a parte geométrica. Então, a partir daqui, ó, eu vou colocar essas articulações, certo? E eu sei que esse é o meu dedo maior de todos. E olha só, articulação, certo? Aí eu tenho aqui uma parte, falange, outra parte, falange, outra parte, tá certo? Então, ó. Começo encaixando, certo? Essas formas. Eu sei que é horrível começar por esse dedo, mas ele é a referência, tá certo? Aí em seguida, ó, se a gente olhar a palma da nossa mão, na verdade é assim. Esses dois dedos aqui tem palma da mão, que esse dedo aqui vai ser maior do que esse. Tem outras mãos que esse vai ser maior do que esse, tem mãos que esses dois aqui serão iguais, tá certo? Que é o indicador e o anelar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o anelar maior do que o indicador e o indicador um pouquinho menor do que o anelar, tá certo? Já que ele é um pouquinho menor, eu já posso vir aqui nessa linha e baixar ela um pouquinho. Se eu baixo ela um pouquinho, todo o resto, aqui em relação às falanges, vai baixar também. Tá certo? E aqui, ó, já sei que é menor o indicador do que o anelar. Baixo novamente a minha linha. E com isso, baixo tudo. Certo? E por último, o mindinho, novamente, tá? Tem gente, na maioria das mãos você vai ver que seu mindinho ele encosta aqui na segunda falange do dedo anelar, tá certo? Mas eu já vi gente que o mindinho é bem menor e já vi gente que o mindinho passa da segunda falange, tá? Isso só mostra que assim, né, a gente tem um modelo geométrico, mas cada mão é uma mão, né? Cada pessoa vai ter a sua anatomia, né? A sua genética. Então, aqui, ó, segunda falange a gente faz aqui a nossa marca.
articulação, certo? E aí o que sobra pra gente, apesar de que tá meio espalmado assim esses dedos, né? É meio Star Trek até. O que sobra pra gente no formato aqui de cima, geometricamente falando, tá? É algo mais ou menos assim. Queria até ter um material de uma outra cor, mas enfim, não tem, vai esse aqui mesmo. Vou fazer com lápis. Ó, o que sobra aqui pra gente é um formato assim. Certo? Então, a essa altura eu diria que um dos erros que a maioria das pessoas cometem ao começar a desenhar mão é não trabalhar os dedos todos no mesmo nível, não trabalhar, na verdade, a altura desses dedos, né? Muita gente quando vai desenhar a mão, vou fazer aqui bem, tentar fazer bem feito de massinha, eu gosto de chamar de miocoso, tá? É fazer uma mão assim onde os dedos, ó, estão todos no mesmo nível, tá certo? Quando na verdade tem esse formato de arco, essa relação de arco entre os dedos, tá? E entender essa proporção entre os dedos e dos dedos com a palma é importante para você, tanto na posição espalmada como em outras posições, né? A mão ela ficar correta, tá? Aí vamos lá, a gente agora vai desenhar o dedão. O dedão você nota que diferente dos outros dedos, ó, porque a gente tem um movimento de pinça, ele na verdade, aqui a gente tem todo um conjunto e o dedão na verdade é como se ele viesse de fora e fosse encaixado aqui para ele poder ter esse movimento, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa desenhar nesse dedão é essa almofadinha daqui onde ele tá acoplado, certo? Vou até desenhar o meu dedão um pouco para cima porque aqui tá com pouco espaço. Mas aí você vai posicionar essa almofadinha, tá? E aqui agora, ó, a articulação. E eu vou já explicar o que você vai fazer para você não errar esse formato aqui do dedão, tá certo? Esse formato aqui de cima do dedão, eu gosto de chamar de meia lua, que é o formato que você vai fazer assim, ó, meia lua, e aí juntar, ó. E aí você vai ter, fica bem exagerado, né? Como se estivesse fazendo assim, ou como se ele estivesse assim. Mas o fato é que se você não modelar essa parte de cima aqui, certo? Do dedão, se você não der um formato, fizer que nem os outros dedos, esse dedão, ele não vai ficar com aparência de dedão, vai ficar reto. E ele não é, ó, reto. Se você observar, ele tem uma leve curva, tá? Para dentro aqui, para fora aqui, a gente só tá acentuando essa curva, tá certo? Para que ele fique mais modelado, para que ele fique com mais cara de dedão, tá, gente? Deixa eu fechar aqui essa geometria pra gente ver tudo direitinho, certo? Então, basicamente é isso. Essa é a nossa primeira aula de mão, de proporção, de tamanho, de forma, de geometria, né? Como eu falei para vocês, a partir desse formato que é mais geométrico, você ainda precisa modelar organicamente, mas eu acho que a partir daqui já dá para partir para outros formatos, para outras posições, tá bom?